Bem-vindos, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre indulto. Por quê? Porque foi editado o decreto 11.302, agora, de 2022, com dispositivos, né, perdoando a pena e comutando a pena em determinadas circunstâncias, e uma específica está chamando grande atenção, despertando grande polêmica. É um dispositivo que, pela sua literalidade, perdoa, concede indulto aos envolvidos, aos responsáveis pelo terrível massacre do Carandiru. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? Primeiras impressões em cima, né, daqueles tópicos que têm aparecido aí já nas redes sociais, em alguns blogs. Vamos tentar entender quais as construções sobre esse assunto. Primeiro, vamos lembrar do indulto em si. Sobre o indulto em si, o que eu queria lembrar e fixar? Primeiro, que é uma causa extintiva da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal. Segundo, lembrar que o indulto só atinge o efeito principal da condenação, que é a pena. Tá bem? Os efeitos secundários persistem. Então, o sujeito persiste reincidente, persiste com maus antecedentes, persistem os efeitos secundários da condenação, como o dever de reparar o dano, perda de cargo. A condenação persiste. Né? A pena, enquanto principal instrumento punitivo, é que é afastada, perdoada, enfim, pelo indulto. Perdão. Por que se fala tanto em perdão? Porque essa ideia, né? O indulto é indulgência soberana, clemência do príncipe, o perdão, né, do chefe de poder, do líder da nação, do líder da maioria. No nosso caso, o presidente da República. Né? A Constituição brasileira, no artigo 40, no artigo 84, inciso 13, dá ao presidente da República o poder de indultar. Gustavo, como assim o presidente vai dar indulto? Por que o presidente pode perdoar? Isso não é algo disfuncional, algo que é um resquício medieval do poder do príncipe, que não se justifica numa democracia? Discordo plenamente. Me parece que o indulto é super justificável, até, primeiro, né, por uma questão mesmo de quem é o dono do poder de punir. Eu lembro, quando estava saindo da graduação, que eu ficava indignado com o indulto. Eu falava, gente, como assim indulto? Né? Quem que o presidente pensa que é? Né? Nem direito ele tem que saber. Então, poxa, vem, né, uma autoridade policial concursada, um delegado de polícia investiga, vem um promotor concursado, oferece a denúncia, na defesa vem um advogado, passou pelo exame da OAB, um defensor público concursado, faz a defesa, vem um juiz concursado também, né? Sentencia, condena, desembargadores confirmam, é o presidente que não entende nada de direito, não precisa entender, não perdoa. Como assim? Quem ele pensa que ele é? Gente, de quem é o poder de punir? É do juiz? É do promotor? É do sistema de justiça? Gente, o poder é do povo, porque em uma democracia todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Tá? Então, esse negócio de quem está punindo, né, quem está perdoando, não é o dono do poder de punir, porque não é o juiz. O juiz não é o dono do poder de punir. O juiz é, né, o integrante lá do poder judiciário, está dentro do sistema de justiça, a função jurisdicional. Só. O poder de punir está espalhado nas três funções típicas, né, tradicionais. Então, qual é o poder político? Qual é o poder penal do poder legislativo, da função legislativa? Legislar. Né? Falar quais são as condutas, em tese, em abstrato, que devem ser punidas. Tá? E o do judiciário? O judiciário é aplicar a lei, né? No caso concreto, verificar se aquela conduta está mesmo prevista em lei, se estão sendo obedecidas as regras do processo legal, se está sendo obedecida a legalidade, né? Se não está tendo abuso do poder punitivo. Essa é a função penal do poder judiciário, aplicar a lei ao caso concreto. E qual é a função do executivo? Qual o poder penal do executivo? É executar as penas. Executar as penas não é poder penal, gente. Executar a pena é cumprir uma ordem do judiciário. Isso é subserviência. Estou perguntando poder. Qual poder que ficou na mão do executivo nessa distribuição do poder penal? Poder de perdoar.
Tá? Poder de perdoar. A gente não poderia deixar o chefe do executivo punir. Então, pensou, você está aí abrindo as portas de um autoritarismo, tá? De um abuso de poder absurdo se o presidente, se o chefe do executivo pudesse sair prendendo as pessoas. Prenda aquele outro. E é nosso. Tá? Isso sim seria, tá? Um resquício aí, uma um reflexo atávico, né, do absolutismo, dos impérios, isso é limite. Né? Mas perdoar, conter o poder punitivo, ok, ok. Até porque, vamos lembrar, que o poder penal é, por essência, um poder de maiorias. A maioria vota, né, os seus representantes, faz a lei penal. É um poder de maiorias, o poder punitivo. E o presidente é o líder da maioria. Você pode gostar ou não gostar de um ou de outro presidente, mas ele é o líder eleito da maioria. Ele representa a maioria. Tá? Ele é o líder da maioria. E ele vai lá e exerce o poder de perdoar, que cá entre nós é um imenso poder. Sempre faço aqui uma analogia com a propriedade no direito civil. Né? Então eu sempre digo, olha, o proprietário pode usar a coisa, tá? O locatário também pode. O proprietário pode fruir da coisa, o locatário também pode. O proprietário pode dispor é um baita poder. É exatamente isso que o presidente, como líder da maioria, que é, né, a dona do poder punitivo, o poder vem do povo, tá? Ele vem e dispõe desse poder. Pronto, está tudo explicado, está tudo resolvido enquanto legitimação política. Eu não vejo nenhum problema de legitimação política na concessão do indulto. Tá? Pelo contrário, né, gosto muito de estudar pena e execução penal, e me parece que o poder de perdoar, o poder de indultar, que foi uma tradição no Brasil desde a década de 70 até 2017, todo ano a gente teve decretos amplos de indulto, né? Agora que a gente começou a ter decretos mais restritos, e sempre teve uma função muito importante, né, de conter o poder punitivo pelas mais variadas razões, com as mais variadas justificativas. Tá? Então, sob prisma político, não vejo problema nenhum na concessão do indulto, a princípio, né? Em tese. Tá bom. Aí a gente vai discutir os limites do poder de indultar. Qual é o limite que está na Constituição? Na Constituição, o artigo 5º, inciso 43, traz que não cabe graça e anistia para crimes hediondos equiparados. Eu não vou entrar nessa discussão, mas saiba que lá nos anos 2000 o Supremo consolidou que quando a Constituição falou graça, ela quis dizer toda forma de indulgência soberana, que também incluiria, né, o indulto. Beleza? Então, onde está escrito graça, o Supremo falou que também estaria incluído o indulto. A princípio, o artigo 5º, 43, proíbe indulto para crimes hediondos equiparados. Essa é a premissa que foi consolidada lá nos anos 2000, eu vou tê-la, né, como fixada. Tá bom? Partindo daí, o que não for hediondo equiparado, o presidente pode perdoar. O presidente pode perdoar. Nossa, Gustavo, mas é um poder grande, é um poder grande mesmo. O judiciário pode controlar o mérito do decreto de indulto? Pois bem, desde logo, nós consolidamos que não. E esse sempre foi o entendimento majoritário na doutrina e nos tribunais, que o judiciário não pode controlar o mérito do indulto fora de crimes hediondos equiparados. Crime hediondo equiparado não pode dar indulto, acabou, está na Constituição. Fora daí, não cabe ao judiciário fazer esse controle. Lá atrás, nos anos 2000, era muito comum que o juiz, né, de primeiro grau, ele pegava e sentenciava assim, falava, reconheço presentes os requisitos do decreto de indulto, mas não vou conceder, porque eu não acho que esse cara merece. Né? O cara aqui é perigoso, esse cara aqui é reincidente, eu não vou dar indulto para ele. Está presente os requisitos, mas não vou dar. Os tribunais superiores consolidaram o quê? Que não cabe ao juiz, não cabe ao julgador inventar novos requisitos além daqueles presentes no decreto. Porque o poder de perdoar não é do juiz, é do presidente. O poder de indultar é do presidente. Se o presidente perdoou, acabou, cabe ao juiz verificar se os requisitos estão presentes e declarar, é uma decisão declaratória. É feito ex tunc. Ela declara que naquele caso incidiu o perdão presidencial. Então o juiz não pode inventar novo requisito. Aliás, isso é a essência também da súmula 545 do STJ. O que é a súmula 545? Por que ela apareceu aí na minha argumentação? Porque muitos juízes começaram a dizer que a prática de falta grave deveria interromper a contagem
prazo nas frações que eventualmente constavam nos decretos para ganhar o indulto. Né? Mas isso não estava no decreto. O juiz falava, não, mas é razoável, porque o cara que pratica falta grave não pode receber indulto logo depois, então eu acho que não merece. Né? E o STJ veio e sumulou. Falou, não pode inventar requisito que não esteja presente no decreto de indulto, porque o poder é do presidente. O judiciário só pode aplicar, não pode reescrever o decreto de indulto. E veio a súmula 545 esclarecendo, né? 535, 505, opa, 534, 535, 535. Errei aqui, 535, 535. A súmula 535 esclarecendo que não cabe, né, ao Poder Judiciário inventar novos requisitos, que a falta grave não interrompe a contagem do prazo para o indulto, né? Porque, e se não estiver previsto isso no decreto, tá? Tá, súmula 535, estou super sem graça aqui, que errei o número da súmula. Tá bom. Bom, além disso, Gustavo, mas o judiciário não poderia pegar nesse caso e falar, olha, esses crimes são muito graves, isso são, gente, um horror, as mais graves tragédias, né, praticadas por agentes estatais diante da população prisional, um massacre, a expressão é essa mesmo, né, pessoas sendo executadas a sangue frio, um horror. O judiciário não pode pegar e falar, olha, não dá, é intenso demais. Tanto que esses crimes não eram considerados hediondos quando praticados, mas passaram a ser considerados hediondos logo depois. Né? Então, olha, como são crimes que logo depois se tornaram hediondos, então não cabe indulto nesse caso. O judiciário poderia fazer isso? Acredito que não. Acredito que não. Por quê? Porque, cá entre nós, gente, como eu disse, a gente tem decretos anuais de indulto desde a década de 70. Né? E nos anos de 90, 91, 92, 93, 94, 95, nós tivemos decretos de indulto. E foi muito comum que o decreto de indulto atingisse crimes que não eram hediondos quando praticados e que eram hediondos quando o decreto foi editado. E o judiciário sempre disse, e corretamente, que a nova lei que tornou hediondo o crime não poderia retroagir para prejudicar fato anterior, por mais grave que ele fosse. Tá? Então, sim, nós tivemos vários autores de latrocínio, né, que receberam indulto porque o crime tinha sido praticado antes do latrocínio ser declarado pela lei como hediondo. Né? E são muitos precedentes de crimes que depois foram considerados hediondos e cujos autores foram beneficiados pelo indulto, que quando praticaram o crime não era considerado hediondo e há de se preservar a retroatividade da lei gravosa. Poxa, é a legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há agravante penal sem lei anterior que o defina. Então, por mais horroroso que seja o crime, e aqui a gente está falando dos maiores horrores, né, que a sociedade brasileira já enfrentou e que enfrentou nas últimas décadas. Você não tinha previsão legal de hediondez à época, você não pode retroagir a lei, né, posterior para falar que, como ele é muito grave, como ele é hediondo, não pode. Não, não, esse argumento não vale. Tá? E já consolidado que não vale. Então, como eu disse, vários precedentes de tribunais superiores dizendo que a lei posterior não poderia retroagir. Tá? Tá. Outros argumentos. Aí a gente vai encontrar os seguintes argumentos. Primeiro, Gustavo, o judiciário não pode entender que está tendo um abuso do poder de perdoar, né, que está perdoando demais. Pois bem, esse tema foi levado ao Supremo na ADIM 5.874. Né? Repito, 5874. Vou com o número aqui para não confundir de novo. Na 5874. E o que o Supremo entendeu? No primeiro momento, o pleito, né, do MPF foi, olha, tem que suspender esse indulto. Esse indulto é um absurdo, não pode, porque ele é muito amplo, ele é muito benevolente, ele está perdoando gente demais e está perdoando até condenado de mensalão e lava-jato. E isso é uma impunidade, e isso é um absurdo. E isso, na verdade, é uma graça disfarçada, né, que está querendo se perdoar aqui os poderosos e está fazendo de conta que está perdoando muita gente. Mas o objetivo é perdoar esses poderosos aqui e tal. Isso impactou na época, e tanto que o Supremo, a princípio, concedeu liminar e suspendeu o efeito do indulto de 2017, depois, né, mudou a liminar, suspendeu só alguns artigos e tal,
E ao final? Ao final, o que o Supremo entendeu foi que não cabe ao Judiciário reescrever os termos do decreto de indulto. Tá? Validou o decreto. Ah, mas é muito benevolente. Não, se é muito benevolente, pouco benevolente, discute com o presidente. O controle tem que ser político. Se a maioria não concorda com o ato do seu líder, a maioria não vota mais no líder. Pronto. O povo faz o controle político da concessão do indulto. Mas não cabe ao judiciário discutir o mérito. Até porque, vamos lá, Gustavo, o judiciário não pode falar que está tendo um desvio de finalidade do indulto. Eu te pergunto, qual a finalidade do indulto? A Constituição não esclarece. A Constituição não fala que o presidente pode perdoar para corrigir um erro judiciário, para humanizar a pena, para diminuir a superlotação, para fazer a vontade dos seus representados, dos seus eleitores. Não. Tá? A Constituição fala que ele pode conceder indulto. Né? Então, o presidente, fica muito difícil você falar em desvio de finalidade, porque a gente não sabe qual é a finalidade. Todas essas finalidades são reconhecidas na doutrina, todas elas podem ser arvoradas, né? E todas elas seriam finalidades legitimadoras do decreto de indulto. Você pode, por exemplo, dizer que está sendo concedido indulto porque as condições do cárcere brasileiro são tão horrorosas que é desumano fazer o cara cumprir a pena inteira encarcerado. Então a gente tem que fazer o sujeito sair mais rápido do cumprimento da pena. E as condições são horrorosas. O Supremo já declarou estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. Tá? Então, me parece sem sentido falar que é um desvio de finalidade quando se concede indulto, quando se concede comutação, porque não há uma finalidade prevista e antecipada na Constituição. O presidente concede o perdão porque entende que é o caso de perdoar, quer seja para corrigir o judiciário, quer seja para compensar o horror do próprio cumprimento da pena, quer seja para liberar vaga, quer seja. E cá entre nós, né, o indulto é concedido de novo, desde a década de 70 até 2017. E a gente nunca foi discutir as razões do presidente para estar concedendo, se era exatamente para liberar vaga, se era para corrigir erro, se era para compensar a dor da tortura durante a instrução, isso já constou em decreto de indulto. Tá? Então, me parece que não cabe querer discutir também desvio de finalidade. Né? Gustavo, mas nessa votação da DIN 5874, tem votos permitindo, tem votos permitindo ao judiciário fazer esse controle, mas foram vencidos. E no voto vencedor, eu me lembro, né, com um pouco mais de clareza aqui do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele dá a entender que, em casos excepcionais e tal, poderia ter o controle. Então, isso até consta do voto mesmo. Mas, a princípio, a conclusão, né, dessa decisão é que não caberia ao judiciário reescrever os termos do decreto de indulto. Tá joia? Tá joia. Quais as principais críticas aqui, né, que a gente encontrou o pessoal já discutindo, que chegaram como questões? Primeiro, Gustavo, em 2000, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil a processar e punir os responsáveis. Né? Verdade. Então, o indulto seria inconvencional. Belíssimo argumento. Belíssimo argumento. Quais são as possíveis críticas a esse argumento? A primeira, há de se lembrar que foi a comissão, né? Não foi a corte. Tá? Então, não é o poder jurisdicional da corte que impôs ao Brasil essa obrigação. Foi a comissão, tá? O relatório da comissão que condena o Brasil a processar e punir. E segundo, que quando a comissão diz que tem que processar e punir, ela está impedindo de perdoar? Ela apreciou a possibilidade de perdão futuro? Ah, está implícito. Você acha que está implícito? Você acha que está implícito quando se condena e quando se manda condenar, que não se pode perdoar depois? Né? Ou teria que ser objeto de análise própria? Até porque, como eu já antecipei, o indulto não afasta a punição como um todo, afasta o principal, que é a pena, mas mantém a condenação em si, enquanto ato de condenação, enquanto, né, sentença, mantém reincidências, maus antecedentes, efeitos extrapenais. Né? Então, é possível criticar esse argumento de que a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos mandou processar e punir, dizendo que então, mandou processar e punir, mas não impediu de perdoar. Né? Seria possível argumentar por aí. Uma outra crítica é que não seria um indulto, seria uma graça disfarçada, porque o objetivo seria alcançar pessoas determinadas. Qual a diferença de graça e indulto mesmo? Você lembra? Eu te lembro. A graça é provocada e individual, e o indulto é coletivo e espontâneo. E nesse caso, a gente estaria diante, né, de uma medida que teria, né, um objetivo individual, só que ela não teria sido provocada. Como ela não foi provocada, foi de ofício, então ela é inválida porque descumpriu o procedimento. É um bom argumento. Tá? Quais as críticas a esse argumento, que seria uma graça disfarçada? Primeiro, é mesmo uma graça disfarçada. O artigo 6º do decreto fala que será concedido indulto aos agentes públicos que integram órgãos de segurança e que tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos contados da publicação desse decreto. Tá? Está específico para os responsáveis pelo massacre do Carandiru? Não está específico. Então, é uma graça mesmo. Vai atingir só esses autores? Não tem outros autores. Quantos autores vão ser condenados, vão ser beneficiados pelo decreto? Eu não sei. Né? Eu acho que ninguém sabe. A gente vai precisar fazer esse apanhado. A partir da publicação do decreto, a gente vai descobrir quantos vão ser beneficiados, porque as secretarias vão mandar esses dados. Né? Mas podem ter outros muitos beneficiados que não apenas os envolvidos no massacre do Carandiru. Então, eu não sei até que ponto que a gente pode afirmar que esse dispositivo seria uma graça disfarçada. E uma outra crítica a esse argumento é que, se fosse uma graça disfarçada, o fato dela não ter sido a pedido, dela não ter sido provocada, provoca a anulação, a ineficácia do perdão, nós não sabemos isso. Por quê? Porque a gente teve uma graça recentemente concedida pelo presidente Bolsonaro e a um parlamentar. Né? E ela também não foi provocada, foi de ofício. E ela valeu? Não valeu? Está sob júdice ainda. O Supremo não reconheceu que a falta de provocação torna ineficaz a graça. Tá? Até porque a Constituição não diz que tem que ser provocado. É a LEP que diz. Tá? Então, a Constituição, ao não dizer que precisa ser provocada, ela permite que a LEP condicione esse poder, ou esse poder previsto na Constituição sem essa condição não poderia ser restringido, né, condicionado a um procedimento aprovado pelo Legislativo. É uma bela discussão aqui. Se o Legislativo pode condicionar, limitar, restringir, né, o poder constitucional do Presidente da República. Ou se isso não seria aí sim, invasão de poder. Bela discussão também. Tá? Bom, enfim, gente, percebam que o tema é mesmo muito tormentoso. De um lado, o que me parece que nós temos que aceitar, né, é que o indulto, o poder de perdoar do presidente, ele pode perdoar, em alguns casos, pessoas e fatos que nós não queríamos ter como perdoados. E isso pode acontecer, quer porque não concordamos com o presidente, quer porque temos uma especial reprovação, desvalor, asco em relação a determinados crimes. Né? Mas aí tem que ser coerente, você tem que ser linear. Então, não, eu acho que tem que acabar o indulto de uma vez, porque não dá para dizer que é constitucional o indulto que eu concordo, né? E inconstitucional ou inconvencional, ou aquele o indulto do qual eu discordo. Presentes, né, os requisitos constitucionais, presentes os requisitos do decreto, há de ser reconhecido o perdão. E eu confesso que eu tenho uma visão muito restritiva de qualquer argumento que tente limitar um poder que contém a punição. E o poder de indulto é um poder de contenção de punição. Tá? Então, de um lado, acho que isso é muito importante para refletir. Por outro lado, você tem um entendimento consolidado na jurisdição internacional, nas cortes internacionais, que o auto-perdão não se legitima.
que a autoanistia, que o autoindulto, o próprio agente estatal falando eu me perdoo, eu perdoo os meus subordinados, eu estou perdoando, é o Estado se perdoando, os agentes estatais se perdoando. Isso não seria legítimo. Que você pode perdoar terceiros, mas você não pode se perdoar. E aqui a gente está tratando de um decreto de indulto focado em agentes do Estado. Tá? Esse é um argumento que me parece muito interessante, muito poderoso para se desconstruir, para se deslegitimar o decreto de indulto. Tá joia? Tá joia. Por se tratar, né, desse auto-perdão. Qual que é o problema aqui? Quando o Supremo Tribunal Federal enfrentou esse assunto, enfrentou a validade da lei de anistia de 79, né, o Supremo admitiu a autoanistia. O Supremo admitiu a autoanistia. Tá? Então, aqui ele voltaria atrás, ele mudaria de entendimento? Pode ser. E é uma outra boa, excelente discussão. Tá joia? Gente, esses eram os argumentos que nós queríamos levantar, são aí as nossas primeiras impressões. Né? Fica, mais uma vez, todo o repúdio, a indignação em relação aos horrores, né, do massacre do Carandiru, e fica aqui a nossa reflexão sobre o Instituto do Indulto e sobre a sua eficácia. Tá joia? Valeu, gente. Fico ao dispor aqui no canal. Qualquer comentário. Grande abraço. Até.